Alípio Barbosa é padre na paróquia de Oliveira do Douro. Hoje é o nosso convidado para mais uma rúbrica Conversas com Deus. Boa tarde, Sr. Padre. Olá, boa tarde, Nina Esther e todos quantos nos acompanham através do Terras de Gaia. Verdade. Que chegaram agora até nós. Para iniciarmos esta entrevista, gostava de me falasse um pouco sobre si e como contasse a sua história de vida. Com certeza, com muito gosto por si e por todos aqueles que nos estão a acompanhar. Eu nasci em Vila Boa de Quires, Concelho de Marco de Canaveses, em 1960, já muito lá para trás, no século passado. Frequentei lá a minha escola primária, depois a seguir vim para o seminário para o Porto, fiz o seminário maior, vim logo direto para o seminário maior do Porto. Fiz o percurso normal, na altura as aulas eram no próprio seminário, no Instituto de Ciências Humanas e Teológicas, só depois mais tarde é que passou para a Faculdade de Teologia para a Foz, para a Católica, e então fiz lá o percurso todo. Fui lá instituído leitor, que é o primeiro grau do caminho de sacerdócio, depois acólito. Curiosamente, quando fui ordenado diácono de 8 de dezembro de 1987, na paróquia da Senhora da Conceição. Portanto, dia 8 é o dia da Imaculada, da nossa padroeira. Fui ordenado pelo Sr. Dom Júlio, na paróquia que também tinha como padroeira Nossa Senhora da Conceição, e onde eu estagiava. Foi uma feliz coincidência, estávamos no ano mariano. Depois, no ano seguinte, em 10 de julho de 1988, fui ordenado padre com os meus colegas, mais dois colegas, padre Jorge, que aliás foi parco aqui há muitos anos, agora está em retiro, e com o padre Almiro, um ilustre amigo, um grande companheiro, somos da mesma terra, naturais, e fizemos a missa nova juntos, portanto. Depois, o tempo de seminário foi um tempo muito feliz, muito bonito, naturalmente, que acho que cresci muito, a nível da descoberta interior, das relações com os colegas. A biblioteca é uma coisa que eu gostava sempre muito, a biblioteca. De ler. Após a ordenação, o Sr. Dom... Aliás, o meu estágio final foi no Paço como secretário particular, depois o primeiro ano como padre, ainda no Paço também, nos serviços centrais da Diocese, que é uma experiência também muito interessante, porque ali se conhece um bocadinho toda a Diocese, desde o Antoine ao Ave, desde Mar ao Barão, desde Dinheiro da Imposta até Felgueiras, etc. E depois o Sr. Dom Júlio mandou para Felgueiras, onde fui pároco em 3 paróquias de Felgueiras, Friandes, Sendinho e Jogueiros, durante 12 anos e meio. Foi um tempo muito interessante, muito intenso, porque eram comunidades familiares, estamos a falar também há 32 anos. É diferente. Portanto, o ambiente nessa altura era diferente, havia muito mais comunicação, e eram aldeias muito homogéneas, onde tínhamos uma relação intensíssima. Ainda me recordo, por exemplo, os florais íamos buscar os florais a casa, sempre. O velório fazia-se em casa. E ao fim de 12 anos e meio, estou no Armindo, na altura já estou no Armindo, enviou-me para o Parque de Gondomar, onde estive lá 18 anos e meio, na cidade de Gondomar, também com belas recordações, muito trabalho, com a comunidade muito vasta, muito grande, muito multicultural também. E ao fim de 18 anos e meio, o Sr. Dom Manuel Linda nomeou-me agora aqui para Parque de Oliveira do Douro, onde estamos. E aqui estou há cerca de 1 ano e meio. Verdade. É muito diferente esta paróquia de Gondomar? Sim, cada paróquia tem a sua identidade própria, cada concelho, mesmo quando são paróquias contíguas, como era o caso onde eu estive, Friandes e Jogueiros, são todas contíguas, todas em linha, Sim. que são sempre muito diferentes. É curioso. Aqui não há assim grandes diferenças, é óbvio que estamos aqui apenas o Rio nos une, não é? Gondomar, Gaia, mas aqui tem uma identidade diferente, mais homogénea talvez, sim, mas sem grandes diferenças em termos pastorais, porque hoje a cultura, os meios de comunicação de massa, põe um bocadinho, digamos assim, desde o Atlântico até ao interior, os padrões de pensamento, de atitude, de estilo, são mais homogéneos e é essencialmente os mesmos desafios, os mesmos problemas e as mesmas virtualidades também. Porquê que decidiu ser padre? Boa pergunta. Decidi, embora tenha decidido. Com que idade já agora? Eu, quando vim para o seminário, tinha 17 anos. Muito bem. Quando vim para a vida, mesmo assim, que me despedi da minha família, curiosamente,
na escola, um dia passaram para uns missionários demonianos e deixaram uma carta para a professora entregar àqueles alunos que ela lhe parecesse que podiam ser eventuais candidatos à missão, às missões, ao sacerdócio. E a senhora professora entregou alguns e veio entregar-me a mim, uma carta a mim. E eu gozei, porque de facto não estava naquele momento os meus planos, os meus pensamentos. Acha que eu vou sentar, acha que eu dei cara de padre. E guardei-a, acho que ainda tenho por aí alguns, essa carta. E pronto, o tempo passou, e depois com a minha juventude, com o grupo de jovens, sobretudo na adolescência, comecei a integrar no grupo de jovens, era leitor, fui catequista, comecei a despertar muito para os missionários com quem contactava, quer os combonianos, quer outros, e que despertaram em mim que eu podia ser mais feliz se tivesse a minha vida toda, a tempo inteiro, para isto. Dava catequese, era só um tempinho. Fazia grupo de jovens, era só um tempinho. Mas se fosse o tempo inteiro, era muito melhor. E então assim decidi. E intimamente, olha, vou experimentar, vou ver. E pronto, felizmente, graças a Deus, sou padre faz agora este ano 34 anos. Sou padre há 33 anos. Felizmente com altos e baixos, como é próprio da vida humana. Mas foi uma boa decisão, graças a Deus. Hoje voltava a tomar a mesma decisão. Não gostava de ter sido ter outra profissão? Se não fosse padre que eu gostaria de ser, é uma coisa que eu gosto muito de ser, arquiteto. Ou melhor, eu admiro aqueles que pegam nas ideias e das ideias criam realidade. Acho bonito. Outra coisa também, quando era menino e moço, muito me fascinava era ser motorista de um curso. Ok. Que era para percorrer terras, aldeias, imaginar a ir daqui até a França, até a Alemanha, etc. Essas longas viagens. Era uma coisa que me fascinava muito. E também depois o sentido de ter uma máquina grande e de mirar a máquina e assim, acho que era interessante. Pronto. Também uma coisa que eu apreciava muito dos meus professores, alguns pelo menos, era o dom que eles tinham de nos envolver, de nos esclarecer, de nos ajudar a descobrir coisas bonitas, novas, verdadeiras. E isto é fantástico. Portanto, era uma outra coisa que eu não gostava de ser professor. Admirava muito os meus professores e ainda admiro hoje. Tenho por todos os professores uma grande estima e quase admiração. Claro. É fácil ser-se padre hoje em dia? Certamente, como qualquer missão de serviço, é exigente e fascinante. Como em todos os tempos, nós temos as nossas dificuldades. Para mim, concretamente, ser padre é uma graça, é uma beleza grande, porque tenho tido a felicidade de contactar com pessoas em circunstâncias tão difíceis, dolorosas, de sofrimento, as mais difíceis que se possa imaginar. A morte, o luto, o sofrimento, etc. Os problemas emocionais, mas também com as coisas bonitas da vida. Uma gravidez, um filho, a decisão de casar, alguém que decide também ser missionário, decide ir para a vida consagrada, religiosa, um momento festivo em que alguém alcança uma meta, por exemplo, ter um curso. Nós estamos aí, participamos nesses momentos que graças a Deus nos permitem partilhar um bocadinho as alegrias e tristezas do mundo, as dores e angústias dos nossos concidadãos que estão aí. Portanto, é fascinante. É difícil, sim, é difícil, sempre foi e é, primeiro pelas nossas próprias dificuldades, pelos meus pecados, pelos meus defeitos, pelos meus limites, pela minha preguiça, pelo meu orgulho, por essas coisas todas que acho que mais ou menos todos conhecemos, não é? E, portanto, muitas vezes aquilo que pensamos que são as dificuldades do mundo, etc., são as nossas próprias dificuldades. Nós é que criamos esses obstáculos a nós mesmos, a nossa realização, a falta de termos a vida em ordem, e, portanto, isso é um desafio. Depois há dificuldades externas também. Cultura individualista não ajuda nada à nossa missão, não é? Que nós vivemos com os outros, para os outros, num clima de voluntariado, não é? De serviço, de disponibilidade. E não havendo esta reciprocidade, torna-se muito mais difícil cativar e envolver as pessoas para projetos, para um ideal. É difícil também
pela exigência administrativa que hoje pesa sobre os párocos. É verdade, há uma grande carga de trabalhos processuais, burocráticos, administrativos, dos quais deveríamos ser dispensados. Mas é um desafio belo, graças a Deus. É um desafio, sobretudo, quando fazemos um retiro, uma peregrinação, quando encontramos sempre alguém, um jovem ou assim, que também decide como nós, ou uma jovem, que diz: olha, vou para as missões, vou para a vida missionária, vou-me consagrar. É uma alegria imensa de percebermos que ainda hoje há pessoas que também descobrem este ideal de ser de Cristo e de querer estar com os irmãos e irmãs do nosso tempo, a caminhar com eles, ao lado deles. E quando é o contrário? Como é que se lida com o sofrimento das pessoas? Com muita impotência, com muita dificuldade. Nós somos chamados a ser sinais de esperança. Nós, a Igreja, Sim. não são os padres, os leigos, os cristãos, a partir do nosso Mestre Jesus, que é aquilo que nos garante que estamos no comboio da vitória, que apesar de todos os fracassos, de eventuais recuos da nossa vida ou da civilização, com Cristo nós estamos no caminho da vitória. E como é que se lida com o sofrimento? Há vários tipos de sofrimento. Por exemplo, o sofrimento da família, pais, filhos, ou o sofrimento conjugal, é sempre uma ocasião para nós todos nos interrogarmos e, na minha missão, procuramos que as pessoas se abram a Jesus Cristo e à sua palavra, ao seu testemunho de amor e àquilo que Ele nos propõe como caminho de perdão, de reconciliação. Depois há aquele sofrimento, por exemplo, sobretudo das crianças, quando uma criança morre, por exemplo, é uma coisa difícil de aceitar, de entender, ou tem um cancro. E esse sofrimento também das pessoas é realmente a maior provação que nós temos. Depois há um tipo de sofrimento que é, por exemplo, quando alguém está recluso. Nas minhas visitas a reclusos, é uma experiência muito forte, muito forte. Porque eu estou ao lado de alguém que está numa situação, enfim, de privação de liberdade, mas que tem a sua dignidade na mesma. E eu lembro-me sempre daquilo que Jesus dizia: estive doente, fostes visitar-me; estive preso, fostes ver-me. Portanto, quer dizer que mesmo aí o Senhor ama aquele que fez algum crime ou cometeu alguma ilegalidade, e por isso está preso para se regenerar. E eu interrogo muito esse sofrimento. Quando estou com os presos, saio sempre lá assim muito interrogativo. Tem respostas? Podia ser eu. Tem respostas? As respostas vêm muitas vezes deles próprios. Estou-me a lembrar de uma vez, aqui em Passos de Ferreira, depois de uma longa conversa, ele dizia-me: o que eu mais sinto aqui, dor, é não ter o meu filho. O meu filho ocasional, uma relação ocasional. Ou seja, no fundo, aquela pessoa também tinha necessidade de ser amada. E de alguém que olhasse para ela, não nós todos olhamos criminoso, estás recluso, mas que olhasse para como uma criança, de filho, pai, de admiração, de estima, amor. De amor. E isso é o que Jesus faz connosco. Eu sinto, pronto, a conclusão para responder à menina, que perguntava, eu sinto que de facto isso é o que Cristo faz comigo quando eu falho, quando eu sou banana, quando eu meto o pé na poça a si mesmo, ou por infantilidade, ou por orgulho, ou por vanglória, depois caio na conta, e de facto toda a gente aponta ao dedo, mas há alguém que, como uma criança, não diz bem, diz fizeste bem, mas que me ama. E essa é para mim a mensagem mais bonita. Foi uma das grandes lições que eu trouxe desse dia, outras também, outras ocasiões, mas desta visita a esse irmão recluso. Quando Jesus diz: estive preso, fostes ver-me, quer dizer que Ele está em todos, também naquele que prevaricou ou que porventura foi criminoso, cometeu alguma coisa grave. Muito bem. Vamos fazer um jogo? Certamente. Se eu for capaz de responder. Sim.
Eu vou-lhe fazer 3 perguntas. Cada pergunta tem 2 opções. O Sr. Padre escolhe uma opção e justifica. Preparado? Vamos a isso. Então, a primeira. Preferia jantar com Maria Madalena ou com Judas? Se calhar com Madalena. Porquê? Porque o perfil dela, antes e depois de se encontrar com Jesus, era uma pessoa que busca realmente um sentido pleno para a vida, que procura, não encontra, e depois quando encontra, apaixona-se de tal modo que nunca mais desiste e vai até à cruz, está ao lado da cruz de Jesus, depois na ressurreição é a primeira a encontrá-lo, ressuscitado também, ou seja, há aqui uma força de vontade, de se comprometer com alguém, com a vida, com os discípulos, que eu acho que é modelo para nós. Muito bem. Preferia conhecer o futuro ou mudar o passado? Não, mudar o passado. Mudava alguma coisa? A ciência mudava muita coisa em mim. Em si? Em mim, claro, em mim e à minha volta, com certeza que sim. Tantas vezes que perdemos tempo, muito tempo gasto inutilmente, e eu gostava de mudar isso no meu passado, sim. Depois também, se eu pudesse dar algumas manchas na história da Igreja e não só, da humanidade, sim, claro que iria limpar isso, sim. A última. Preferia realizar 3 desejos ou ter um superpoder? O que é que eu fazia com o superpoder? Acho que sim, realizar desejos, nós somos um ser que aspira a mais e mais. Acho que sim, gostaria mais de realizar 3 desejos. Todos temos tantos desejos, também tenho muitos desejos e gostaria sim de realizar 3 ou 30 até assim. Sr. Padre, muito obrigada. Foi um gosto, parabéns pelo vosso programa. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Obrigada a nós.